E vamos falar um pouco, agora mais focado na depressão em si, como doença. O que as pesquisas médicas têm nos ofertado a respeito disso? Tem componente hereditário? Não tem? Como que é? É só uma questão de neurotransmissor? Ou a pessoa já vem com isso? Ela adquire mediante um trauma? O que é a depressão em si, doutor? Olha, Ale, vamos tentar responder, né? Trazendo alguns subsídios. Você lembrou dos neurotransmissores. Então, existem várias substâncias químicas que nós chamamos de neuropeptídeos, e eles são parte fundamental do funcionamento do cérebro de um modo geral, de algumas regiões cerebrais em particular, e esses neurotransmissores, como o próprio nome diz, eles funcionam na integração entre as principais células do cérebro, que são os neurônios. As chamadas sinapses ou a transmissão nervosa, falando assim de um jeitinho um pouco mais leigo, né? Dependem dos neurotransmissores. Então, ocitocina, serotonina, dopamina, ácido gama-aminobutírico, acetilcolina. Então, são várias substâncias. Umas para coisas mais simples, mais importantes, porque ali no cérebro tudo é importante. Tudo é importante. Tudo é importante. Tudo tem uma função, né? Mas existem áreas que dependem mais de certas substâncias. E o que se viu já há décadas é a ideia de que os doentes com depressão, eles têm uma diminuição nítida, apreciável, da quantidade de 1, 2 ou 3 neurotransmissores. Vamos dizer assim, para ficar esquematizado, por cérebro. Então, o mais interessante é que as pesquisas em psiquiatria e em farmacologia, né, tudo isso fez com que a medicina moderna desenvolvesse os chamados antidepressivos. São hoje inúmeros. E esses antidepressivos, eles vão agir para elevar novamente os neurotransmissores. Por isso que eles são efetivos. Porque eles, apesar de que pela psiquiatria moderna, os colegas acreditarem que é isso que causa depressão, tomando o antidepressivo, a tendência dos pacientes melhorarem. Uns mais, outros menos. Uns vão tomar 1, 2 ou 3 antidepressivos. O colega vai testar vai aumentar a dose, não deu certo, ele procura outro, faz uma misturinha, sempre com o mesmo objetivo, de oferecer algo farmacológico, né, que dê ao paciente uma melhora clínica, uma diminuição dos sintomas da depressão, que é o que gera sofrimento, que é o que é a doença manifestada, né? E isso altera a vida inteira da pessoa. Tudo de mais relevante da vida humana se torna prejudicado quando o doente tem depressão. Então, o que acontece? Se você perguntar para os colegas não espíritas e até para os espíritas, o que se deve fazer na psiquiatria, na clínica médica, na medicina de família e comunidade, para ajudar os pacientes com depressão, é unânime o uso dos antidepressivos, porque eles vão melhorar o quadro clínico numa boa parte dos casos, não em todos. Mas, se daqui a 2 anos, ou menos ou mais, alguém da família, o próprio paciente, ou o colega médico, entenderam de que talvez, quem sabe, se pudesse
suspender a medicação com uma ideia, olha, quem sabe eu estarei melhor, né? Quando se suspende a medicação, o paciente volta a ter todas as manifestações. E às vezes até, porque passaram-se poucos anos com maior gravidade. Outra ideia para nós comentarmos é que há 20 anos atrás, né, quando eu fazia medicina, brincando um pouquinho, a aspirina, ácido acetil salicílico, era a droga, o fármaco, a substância mais prescrita no mundo pelos médicos. Há muito tempo que são os antidepressivos. Mas é uma diferença enorme para os outros, para as outras questões da saúde humana. Sim. O que também é um indicador da gravidade desse panorama. Então, é importante lembrar que nós podemos pensar em causas, né? O que há em comum em tudo isso é a questão dos neurotransmissores. Isso é comum. Agora, você pode encontrar pessoas, como a gente já viu, porque apesar de ser cardiologista e clínico geral desde há muitos anos, né, nós trabalhamos muito no consultório, vendo pacientes com transtornos mentais, né? E depressão e autismo é o que mais nós recebemos, tanto quanto no centro espírita, no que nós chamamos de acolhimento ou atendimento fraterno, que é quando pessoas capacitadas, que não precisam ser médicos, mas que conheçam o espiritismo, conheçam os recursos da casa espírita, depois nós podemos aprofundar um pouco mais isso, escutam as pessoas que procuram ajuda para uma coisa ou para outra. Então, o que acontece? Às vezes, fazendo uma avaliação do paciente, nós vamos encontrar uma pessoa, um pouquinho mais elas do que eles, né, com problemas durante a infância. E a infância é um período de vários anos. E podem ter acontecido questões difíceis na vida destas crianças, que podem gerar uma espécie de uma repercussão, uma espécie de um trauma que pode levar na vida adulta ao quadro de depressão. Por exemplo, depressão na adolescência ou na infância frequentemente se associa ao bullying nas escolas. Eu tenho casos de pessoas, por exemplo, do sexo feminino, claro, que gestaram e interromperam a gravidez voluntariamente, realizando o que a gente chama de aborto induzido. E às vezes lá na vida adulta, né, mais para frente eu diria, as pessoas lidam com a culpa. Então, o sentimento de culpa também pode fazer o cérebro adoecer. Porque essa neuroquímica cerebral, ela se altera não apenas na depressão, em outras situações também. Então, vale lembrar que a culpa pode tornar, especialmente mulheres, assim, deprimidas nitidamente. Assim como o luto. Existem casais, pares afetivos, né, que viveram muitos anos juntos, que se amavam muito, e aí um desencarna, morre, o outro vive a solidão. E isso não é fácil de administrar. E aí isso também pode, para um ou para outro, um luto prolongado, cada um tem o seu tempo. Mas nós temos que, como médicos, como eventualmente alguém da área da saúde, da psicologia, de uma especialidade da psicologia ou outra, uma vertente ou outra, né? Nós temos que escutar, fazer a anamnese, avaliar caso a caso. E no centro espírita também.
para que nós tenhamos o melhor acolhimento, para que a gente tente encontrar uma causa que seja uma causa humana, uma causa que é sempre pessoal, né? Individual, que eu quero dizer. Mas, então a gente nós conhecemos um certo número de possibilidades, e nós sempre questionamos e avaliamos se o caso tem a ver com alguma delas. O problema é que mesmo quando nós encontramos, e nós só encontramos num percentual pequeno, na imensa maioria das vezes, fazendo todo um inventário da história da pessoa com ela, ou com ele, no caso, nós não encontramos nada, absolutamente nada, que justifique aquela depressão, e muitas vezes já moderada ou grave. Por isso que quando você colocou a ideia, e a genética? Então eu posso encontrar mais de uma pessoa na mesma família, dentro da consanguinidade, com depressão, em gravidades diferentes. Mas isso ainda não quer dizer que seja uma expressão genética. Sim. Porque pode ser, porque no mesmo ambiente familiar, aquela família viveu certas questões em que todos foram mais ou menos atingidos, vamos dizer, pelas circunstâncias. Fora, aí entrando numa questão que eu acho que vale muito a pena, que são as questões espirituais. Porque na constituição das famílias, nós temos questões envolvendo estas pessoas que hoje estão ligadas pela consanguinidade, mas que foram ligadas por vivências comuns e agora reencarnaram com vistas a todo um ajustamento, né? E estão ali envolvidas numa mesma psicosfera e podem adoecer, mais de um caso no mesmo ambiente familiar. Ou seja, havendo um ou mais casos numa mesma família, isso não quer dizer que venha pela genética. Até porque vale lembrar, esse pode ser um tema de estudo futuro, sim, o que é a genética? A genética é quem é determinante ou é a questão espiritual que, por sua vez, vai determinar as mudanças genéticas, tanto do ponto de vista de questões adquiridas, de hereditariedade, como até de mutações, em que os pais nada têm a ver com o que está acontecendo com a criança ou com o jovem. Então, o que é o mais nítido é que tudo vem a reboque do espírito